Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Hoje vamos tratar de um tema que se identifica totalmente com o Ministério Público, pois é uma de suas funções institucionais mais importantes, a proteção dos direitos do consumidor. Para falar desse assunto, vamos conversar hoje com a promotora Cristiane Cavassa Freire, que é promotora de justiça do MPRJ e coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias do Consumidor. Boa tarde, Cristiane. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós vamos começar falando sobre um projeto que me é muito caro, o Consumidor Vencedor. O projeto, como você vai se lembrar, é de 2010 e depois de implantado no Rio de Janeiro foi expandido para os Ministérios Públicos de todo o Brasil. Foi premiado pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e foi adquirindo outras funcionalidades que não foram pensadas inicialmente, né? E ele existe até hoje, já tem 13 anos. Então eu quero começar a conversar com você para saber como está o Consumidor Vencedor hoje. Boa tarde, Luísa. Bom, o Consumidor Vencedor ele foi pensado para o Ministério Público do Rio de Janeiro e para os consumidores do Rio de Janeiro. Inicialmente, a gente queria dar informações para os consumidores do Rio de Janeiro sobre a atuação do Ministério Público. Então, aquelas vitórias obtidas na defesa do consumidor, as decisões judiciais, os termos de ajustamento de conduta, que são os acordos feitos com os fornecedores, né? Quais direitos tinham sido assegurados ali e de que forma o consumidor poderia se beneficiar daquelas informações, né? Receber uma indenização, a restituição de uma cobrança indevida ou até mesmo cobrar uma conduta do fornecedor. Então, o site nasceu para dar informação e também para receber informação, né? Convidando o consumidor a conhecer esses direitos e também passar ao Ministério Público aqueles casos em que os direitos estavam sendo descumpridos, né? Já havia uma decisão judicial, já havia um compromisso daquele fornecedor e de alguma forma não estava sendo cumprido e o promotor de justiça precisava daquela informação. Começamos com essa ideia e posso dizer que foi um sucesso absoluto, porque todos os ministérios públicos começaram a se interessar, né? É muito importante para o Ministério Público ter esse viés de ser transparente, né, de estar disponível para o consumidor, para a população, disponibilizar a sua atuação numa linguagem simples, né, assim como é a proposta aqui do programa, é a proposta do Consumidor Vencedor. A gente tornar simples aquele direito, mostrar para os consumidores e com isso a gente foi caminhando, né, foi se tornando um projeto nacional, os ministérios públicos foram aderindo. Então hoje o projeto reúne 27 ministérios públicos das unidades federativas e reúne também o Ministério Público Federal. E o que a gente batalha hoje, como você muito bem sabe, o que a gente batalha desde o começo é divulgar, né, que o consumidor saiba que tem ali um site com toda a atuação do Ministério Público Brasileiro, pode pesquisar por palavra-chave, pode pesquisar por assunto, coloca ali o nome da empresa, vê se já tem um direito reconhecido e fala com o Ministério Público, né, se tem um direito ali que não está sendo cumprido, usa o site, clica ali, preenche o formulário, manda para o promotor de justiça. Dá o endereço. www.consumidorvencedor.mp.br. Realmente é um motivo de muito orgulho para o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque nós fizemos esse projeto com recursos inteiramente da casa, né, com os nossos funcionários, com os promotores, com enfim, os servidores envolvidos e foi implantado, como a Cristiane está dizendo, como você está dizendo, com muito sucesso. Outras funcionalidades foram sendo agregadas, né? Então, teve uma ideia inicial, quer dizer, que era estabelecer esse canal de comunicação com a sociedade. É quase uma prestação de contas, né, do trabalho que os promotores fazem e estreitar, aproximar realmente os interessados, aqueles que são beneficiados, né, pelas decisões, que muitas vezes não tomavam conhecimento, que o processo durava anos, né, e então até mesmo a pessoa que trouxe a denúncia
perdia contato com aquilo, não sabia mais o resultado, então preencheu essa lacuna, né? Mas aí com o tempo foram agregando, foram surgindo também outras demandas e foram sendo agregadas outras funcionalidades. E como você disse muito bem, o Ministério Público do Brasil abraçou, né, esse projeto e na prática foi criado um banco de dados nacional com todas as ações coletivas. E esse é um tema, não é, muito atual, porque nós sabemos que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, né, é o tema 1075, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 16, conforme a modificação legislativa, quer dizer, restaurando a ideia inicial da Lei da Ação Civil Pública, né, com relação à coisa julgada das ações coletivas, os efeitos disso, né, efeitos territoriais da decisão que é dada pelo juiz nas ações coletivas. Então, como é que está sendo tratado isso? Como há muitas empresas, né, que atuam nacionalmente, vendendo seus produtos e serviços, é possível, e a gente sabe que acontece na prática, que mais de um promotor, às vezes em diferentes unidades da federação, tome providências contra aquela mesma empresa em razão dos mesmos fatos. Então, como é que o consumidor vencedor está sendo usado como instrumento para resolver essas questões? Na verdade, como já foi muito bem colocado, ele começou para o consumidor e hoje em dia ele também é um grande banco de dados nacional de ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta e voltado também para os promotores de justiça. Né? O promotor de justiça hoje, que ele recebe uma notícia de uma questão que é nacional, obviamente não se restringe àquele estado onde ele atua, ele pode ir no consumidor vencedor, digitar o nome da empresa e verificar se já há uma ação civil pública por qualquer outro Ministério Público, né, que participa. E como a gente tem esse caráter nacional, ele é um banco de dados bastante eficiente. Para tentar aumentar essa eficiência, a gente passou a marcar no site todas aquelas ações que têm um potencial efeito nacional, né? Então, sempre que há um direito, né, sendo tratado em relação a um fornecedor que atua em mais de um estado, a gente marca a ficha com um botãozinho de efeito nacional, já para chamar a atenção dos promotores de justiça que aquilo pode ser de interesse. Existe também uma possibilidade dos promotores solicitarem, né, o cadastramento numa lista de e-mail que nós temos, então toda vez que entra uma ação com esse potencial efeito nacional, ela é comunicada a todos os promotores sem que eles precisem fazer essa busca ativa no site. E há muitas consultas, quer dizer, a gente sabe que, como você mencionou, sempre foi um desafio levar para a sociedade a notícia da existência do projeto, né, do site, enfim, onde ele pode buscar essas informações em linguagem absolutamente acessível, né? A gente está sempre escorregando para o legalês aqui mesmo, eu estou sempre me policiando para não falar termos muito técnicos que não sejam compreendidos, mas eu acho que esse desafio, essa promessa que havia foi cumprida, né? A linguagem do site é totalmente acessível para qualquer pessoa, né? Então não existe esse obstáculo. Mas ainda é um desafio divulgar, como você falou. Mas internamente, para os colegas, tem bastante consulta? Tem tido muitas consultas? Olha, às vezes a gente enfrenta o desafio até internamente, né? Obviamente, a gente, como é um site já bastante antigo, muitos colegas conhecem o consumidor vencedor, mas é um desafio constante, né? Porque temos vários colegas novos entrando, né? E em relação aos outros ministérios públicos também, conscientizar os colegas antigos, os colegas novos. Então, a gente precisa constantemente estar falando sobre consumidor vencedor, estar relembrando sobre a importância do projeto, para que todos possam utilizar, né? E o promotor de justiça também entender como uma ferramenta de trabalho, para evitar que ele vá atuar em algo que já tem uma ação civil pública, né? Que às vezes já tem um termo de ajustamento de conduta, e até da importância de aproveitar o site para os casos semelhantes, né? Uma das funcionalidades que a gente colocou depois foi aquele botãozinho teve o mesmo problema com outra empresa, né? E o que acontece? E aí o exemplo que motivou isso foi um termo de ajustamento de conduta com as Casas Bahia, né, se comprometia a cumprir uma lei estadual aqui do Rio de fazer a entrega por turnos, né, não aquele famoso horário comercial, mas em turno, manhã, tarde.
E a gente começou a perceber que às vezes as pessoas queriam reclamar que uma outra loja, sei lá, loja americana, qualquer outro fornecedor, não estava cumprindo, né? Mas pelo site só havia aquele fornecedor que já tinha ajustado a conduta. Então por que não colocar teve o mesmo problema com outra empresa e a pessoa poder fazer essa reclamação? E aí vem o gancho com a importância para o promotor de justiça. Às vezes ele está com um problema que não tem uma ação civil pública específica sobre aquilo, mas tem uma ação civil pública sobre o mesmo problema contra outro fornecedor, e às vezes já tem uma decisão judicial, já tem ali um precedente para ele utilizar no caso dele, já tem um termo de ajustamento de conduta que foi firmado para ele mostrar ao outro fornecedor. Isso com certeza vai ajudar no dia a dia do promotor de justiça. Com certeza, eu acho que para os promotores é muito útil e eu tenho certeza que é muito utilizado. Agora, explica para a população, né, para a sociedade de uma maneira geral, que o Ministério Público não cuida de questões individuais, né? Você citou aqui o exemplo das Casas Bahia. Então, é possível que um consumidor tenha mandado pela ouvidoria, né, do MPRJ a reclamação com dados, com documentos, e aquele caso vai para um promotor de justiça que identifica ali uma repercussão, um efeito coletivo. A coordenação também atua no sentido de contribuir para a identificação desses casos? Como é que funciona isso? A gente sempre busca orientar os consumidores de que toda reclamação que chega ao Ministério Público, ela vai ser tratada de forma coletiva, né? O Ministério Público ele não vai atuar na defesa de um único consumidor. É preciso que haja ali uma lesão à coletividade de consumidores. Então, tudo que chega e é aparentemente individual, poderia não ser caso de atuação. Então, o que o Centro de Apoio trabalha para ajudar os promotores nessa identificação? Porque às vezes a repetição daquela lesão vai demonstrar que o problema é coletivo. Por exemplo, a pessoa reclama que comprou num determinado site e não recebeu o celular que ela comprou. Aparentemente é um problema individual, né? Mas se a gente começa a pesquisar em outros bancos de dados de reclamações, a gente vai verificando que tem um caráter coletivo porque todas as pessoas que compraram naquele site não receberam o seu produto, né? Então seria um caso de atuação do Ministério Público. E o que o Centro de Apoio faz para ajudar o promotor de justiça nessa identificação e evitar que o Ministério Público deixa de atuar porque parecia individual e a gente não conseguiu enxergar que era um problema coletivo. Então, toda vez que chega uma notícia individual, o promotor envia essa notícia para o Centro de Apoio e nós vamos fazer uma pesquisa na internet, em nossos bancos de dados. Então, a gente verifica o consumidor.gov.br, que é uma plataforma de reclamações do Ministério da Justiça. A gente verifica sites privados de reclamações, a gente vai olhar Reclame Aqui, a gente vai olhar redes sociais, vai verificar se aquela reclamação ela se multiplica em outros bancos de dados, né, e não tinha chegado ao Ministério Público. E a gente retorna esse resultado ao promotor. A gente já realizou cerca de 1.000 pesquisas, né, e com satisfação que eu digo que assim, mais de 300 casos nós conseguimos demonstrar que aquela reclamação que parecia individual era coletiva. E eu particularmente acho isso muito importante porque o Ministério Público não é o primeiro canal de reclamação do consumidor, né? A pessoa tem um problema de consumidor, o produto não chegou, normalmente não se pensa, puxa, eu vou lá reclamar no Ministério Público, né? Vai pensar, eu vou reclamar no Procon, ou eu vou reclamar até nas redes sociais, né? Vou fazer minha reclamação, mas o Ministério Público não é o primeiro ali que a pessoa imagina como um órgão destinatário dessa reclamação. Então é muito importante que a gente ativamente busque identificar esses problemas coletivos e robustecer a atuação do Ministério Público. Eu ia te pedir para dar um exemplo, mas são tantos casos, né? Você disse 1.000, será que você lembra de algum assim mais marcante? Que tenha acontecido essa identificação do caráter coletivo e que não foi percebida inicialmente? Olha, agora é a pergunta da pegadinha, né? É difícil me recordar de um específico, mas são casos como esse que eu citei do celular, né? Que aparentemente é algo individual e a gente acaba verificando que, embora não tenham chegado ao Ministério Público essas reclamações, os outros bancos de dados têm inúmeras reclamações sobre o mesmo problema. Mas acho que, não sei qual é a tua percepção, quero te ouvir sobre isso. Hoje, né, passados 13 anos de consumidor vencedor, 35 anos de Constituição Federal, já há uma identificação maior, né, do Ministério Público como destinatário desses problemas, você não acha? Eu acho que há, mas ainda acho que não é o primeiro órgão que o consumidor pensa em reclamar quando ele teve um problema. Eu acho que isso a gente ainda tem que batalhar um pouco para demonstrar esse viés do Ministério Público de proteção ao consumidor. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, apesar de tudo isso, apesar do consumidor vencedor, da Constituição, das funções do Ministério Público, da batalha dos colegas, né? A gente vê
muita divulgação de determinadas ações civis públicas, né? São casos que são emblemáticos e são divulgados. A gente teve recentemente o caso da URB, havia uma ação civil pública já aqui do Rio de Janeiro, então a gente busca divulgar muito a atuação dos colegas, mas na minha percepção, ainda não é o primeiro, assim, primeiro órgão que o consumidor pensa na hora de reclamar. Pois é, curioso isso. Eu acho que não se compreende muito bem o nosso papel, né? Eu acho que inicialmente até os próprios promotores não entendiam bem isso. Eu que vivi os primeiros anos, né, da proteção coletiva aqui mesmo nesse prédio da defesa do consumidor, recebíamos muitos casos individuais e muitas vezes as pessoas se frustravam porque diziam, mas não é aqui que resolve? Não é aqui, tem que ir para o PROCON, é uma porta aqui ao lado. Agora não é tão perto, né, mas pela internet é possível reclamar. Mas num segundo momento, né, então o consumidor traz aquela reclamação, que ele pode gerar um inquérito civil, uma investigação pelo promotor, é ajuizada uma ação, o Ministério Público ganha, né, o Ministério Público vence muitas vezes, felizmente, né, porque nós somos o primeiro juiz da causa para saber o que é relevante, o que não é, mas havendo condenação, a indenização, é possível que os consumidores individualmente recebam um pedaço dessa indenização. Explica um pouco como é que isso funciona e se essa realidade que 13 anos atrás nós sabíamos que era muito ruim, né, porque os consumidores, por isso, pelo passar do tempo e por desconhecimento, não iam buscar essas indenizações individuais, mas como é que está isso hoje, 13 anos depois? Há execuções individuais das ações coletivas ou ainda é um tema a ser explorado? Aproveitando esse tema, queria fazer só um pequeno parênteses para os consumidores da importância deles comunicarem também ao Ministério Público, né? Porque quando o consumidor ele comunica ao Ministério Público, o Ministério Público atua, aquela atuação, seja judicial ou extrajudicial, ela vai beneficiar todos os consumidores que tiveram o mesmo problema. Mesmo aqueles que não reclamaram, aqueles que não entraram com uma ação judicial, eles podem ser beneficiados pela atuação do Ministério Público. Então, quando essa reclamação chega para nós, também é pensar no coletivo, né? Se solucionar o problema não vai ser só para quem reclamou, vai ser para todos que estão naquela mesma situação. Em relação às decisões judiciais e os TACs, né, a gente busca no consumidor vencedor também identificar essas decisões, né, que tem alguma condenação em direito individual homogêneo com aquele saquinho de dinheiro. Que é isso, né? A condenação em direito individual homogêneo? É que o consumidor individualmente, que está naquela situação, ele tem o direito ali a receber uma indenização por um dano que ele sofreu e já está reconhecido esse direito à indenização. Ele tem direito a ter restituído alguma cobrança indevida que foi feita. Então, sempre que pesquisar no site, pesquisar ali, olhar uma fichinha que tem um saquinho de dinheiro, é importante o consumidor verificar, puxa, eu tenho aqui um valor a receber, né? É algo que eu posso fazer para efetivar o meu direito. Agora, a pergunta é se isso acontece com frequência, né? Se as pessoas conseguem efetivamente receber esse dinheiro. Na verdade, se estão buscando, né, essas execuções individuais, porque uma vez reconhecido determinado direito que atinge uma coletividade, cada uma das pessoas que compõem essa coletividade pode ir buscar um pedaço dessa indenização. Isso há 13 anos atrás, quando o consumidor vencedor foi pensado, né, era para preencher exatamente esse espaço, né, essa distância entre a instituição e as pessoas que se beneficiam das suas providências. Então, naquele momento, a realidade era muito ruim, quer dizer, eram raríssimos os casos em que havia essas execuções individuais. Mas como é o cenário hoje? Melhorou alguma coisa 13 anos depois? Olha, é difícil dizer isso, mas não melhorou muito. Tá? A gente verifica que nessas decisões que transitarem em julgado, não sei se pelo tempo que elas levam a transitar em julgado, né? Apesar do consumidor vencedor, ainda é difícil fazer essa informação chegar àquele consumidor que sofreu a lesão. São poucas as pessoas que se habilitam para receber, né? E a gente vai cair naquele caso, o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque vai passar um ano
daquela decisão, que reconheceu um direito, que a pessoa tem algo a receber, ninguém se habilitou para receber aquele valor. E aí o próprio Ministério Público vai ter que buscar essa reparação e esse valor vai acabar sendo destinado a um fundo, né, e não aos consumidores, que é quem a gente realmente queria que tivesse esse dinheiro de volta ou tivesse essa indenização assegurada. Então a gente ainda vê muitos casos que o Centro de Apoio comunica aos promotores de justiça: olha, já passou um ano dessa decisão e nós não estamos conseguindo aqui identificar a habilitação dos consumidores em número compatível com esse dano. Então a gente comunica ao promotor para que ele possa tomar as providências para que esse valor vá para um fundo, né, e também não fique com a empresa que causou essa lesão de qualquer forma. Porque do ponto de vista dos consumidores, às vezes é de muito pequeno valor, né? São as chamadas microlesões. Mas do ponto de vista das empresas, isso multiplicado por o número de produtos que ela vendeu, o número de pessoas que foram lesadas, aí assume uma outra dimensão. Então a própria lei, né, trouxe essa solução do artigo 100, né, de transformar isso numa execução coletiva. E então vou refazer a minha pergunta. Houve um progresso na utilização do artigo 100? Na utilização do artigo 100 eu posso dizer que sim, porque a gente passou a ter um banco de dados estruturado que mostra pra gente todas aquelas decisões judiciais que transitaram em julgado com esses direitos individuais homogêneos. A gente consegue fazer esse acompanhamento do prazo de um ano e a gente consegue disparar um alerta para o promotor de justiça de que aquela decisão já tem um ano do trânsito em julgado e não há, aparentemente, habilitações em número suficiente, né, compatíveis com aquela lesão. Não, é muito importante esse trabalho da coordenação, porque as promotorias, na sua rotina, ali, lidando com os vários casos, né, muitas vezes os promotores estão trabalhando na sala ao lado, mas não tem tempo para conversar, não tem tempo para trocar. Então, ter esse trabalho de coordenação é fundamental. E sobre as novas funcionalidades, o que mais que tem de novidades ainda no Consumidor Vencedor? Não é exatamente do Consumidor Vencedor, mas eu posso dizer que é um derivado, né, que é um novo trabalho que a gente está fazendo no Centro de Apoio, que tem a ver com o Consumidor Vencedor, tem a ver com esse tema 1075 do STF, que é essa questão das lesões terem esse caráter nacional e a gente poder, um Ministério Público, cuidar daquilo, né, e oferecer uma solução para todos os consumidores que estão naquela situação, independentemente do estado onde eles residem. Então, o Consumidor Vencedor é um grande banco de dados, mas de ações judiciais, daquilo que já foi ajuizado ou daquilo que já foi solucionado por um termo de ajustamento de conduta. Então, a gente está tentando agora ir um passo além. É um projeto que também que foi iniciado aqui no Ministério Público do Rio e já tem 7 Ministérios Públicos participando. São os Ministérios Públicos de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo e nós aqui do Rio, totalizando 7. A gente está buscando agora um banco de dados dos inquéritos civis, né, daquela investigação que foi iniciada por um promotor de justiça em relação a um fornecedor e que pode ter caráter regional ou nacional. O que a gente está visando evitar? Que haja um inquérito civil instaurado no Rio e outro em São Paulo e outro em Pernambuco em relação ao mesmo fornecedor. E essas questões nacionais, elas são muito comuns em matéria consumerista, né? Por exemplo, é um site de internet de uma determinada empresa que precisa de alteração ou tem uma publicidade enganosa. Isso vale para o país inteiro. Então não faz sentido que nós tenhamos inquéritos instaurados em vários estados. Primeiro, uma questão de segurança jurídica, né, que a gente pode ter conclusões diferentes em cada estado, e isso é muito ruim para o próprio sistema de justiça. E segundo, uma questão de recursos, né, de recurso público. Faz sentido que vários promotores de justiça estejam atuando no mesmo problema, quando a solução final desse inquérito vai ser uma ação civil pública, vai ser um TAC, ela pode ter efeito nacional e beneficiar todo mundo. Então a gente deu um passo atrás do Consumidor Vencedor e a gente começou a trabalhar os inquéritos civis. E também aqui já com satisfação eu posso dizer que, embora seja um piloto, tá, não é um projeto já 100% funcional, a gente já conseguiu identificar um caso em que havia inquéritos civis instaurados em 3 ministérios públicos, havia um em Santa Catarina, um no Espírito Santo e um em São Paulo com o mesmo tema. Era uma questão de empréstimo consignado de um determinado banco, e conseguimos fazer uma reunião com os promotores de justiça e eles verificaram que era o mesmo objeto e concordaram em mandar todo esse material para o promotor de Santa Catarina, que foi o que primeiro instaurou o inquérito, né? E o interessante é que também a gente consegue fortalecer a atuação do promotor de Santa Catarina, né? Porque agora ele tem informações assim da dimensão daquele dano, aquele é nacional, já havia outros ministérios públicos investigando. E a gente também concentra ali e permite que os outros ministérios públicos atuem em outras questões tão relevantes quanto.
Sem dúvida. E essa era uma reclamação das próprias empresas, né, que muitas vezes tinham que responder intimações dos promotores pelo Brasil inteiro em razão do mesmo fato. Para fechar, então, a nossa entrevista, eu queria te pedir uma avaliação, uma coisa subjetiva, mas de qualquer maneira você tem muita experiência e vivência, né, nessa área. Você acha que a tutela coletiva entregou o que prometeu? Quer dizer, a gente está pensando aqui na lei da ação civil pública, né, e esse julgamento tão importante do Supremo, que tratou da coisa julgada nas ações civis públicas, mas ao mesmo tempo eu me lembro, vou trazer aqui à baila, uma pesquisa do CNJ, Justiça Pesquisa, que inclusive menciona o consumidor vencedor, né, para nosso orgulho, que constatou uma aceitação muito baixa, principalmente por parte dos juízes, né, do Poder Judiciário, um tanto refratário a essas ações, as iniciativas coletivas. Então, decorrido esse tempo todo, será que ainda precisamos avançar mais, né? Ou o que está aí hoje dá conta da realidade como ela está? Olha, eu acho que a gente precisa avançar, com certeza a gente precisa avançar, porque a ideia do sistema é muito boa, né? A gente precisa realmente de uma forma de beneficiar todos aqueles consumidores que sofreram o mesmo problema, sem que haja necessidade de todos eles entrarem com uma ação individual, porque isso é uma loucura. Imagina 5.000 ações sobre o mesmo problema, 6.000, 10.000 ações. E por outro lado, a ação civil pública em si é um processo moroso, né? A gente vê que ele demora para transitar em julgado, e quando transita em julgado, às vezes a gente não acha mais aquele consumidor que a gente queria beneficiar, né? Que tem aquela indenização a receber. Então, a gente verifica também que a maioria dos colegas promotores hoje em dia, eles preferem um termo de ajustamento de conduta, né? É bom para o promotor, é bom para a empresa, é bom para o fornecedor, porque resolve o problema, né? Evita que de repente também você entre com uma ação civil pública e lá na frente haja um dano moral coletivo muito alto a se pagar, porque a gente já consegue solucionar a questão de início. Mas a ação civil pública em si, ela é um instrumento que, na ideia, é muito maravilhoso, mas na prática é difícil de entregar aquilo que foi prometido, né? É difícil que a gente consiga uma solução rápida para o consumidor em sede de uma ação civil pública. Talvez eu concordo contigo, através do termo de compromisso, né, as soluções chegam mais rápido, são mais eficientes e executáveis, porque não adianta a gente ter uma decisão favorável, foi isso que nós aprendemos, né, e que levou a toda, né, a ideia do próprio projeto. Não adianta ganhar, né? A gente tem que tornar realidade, implementar aquelas medidas. Então, acho que eu concordo contigo, acho que ainda tem um caminho a percorrer e talvez a solução extrajudicial seja o melhor caminho. E o Ministério Público certamente também tem uma contribuição a dar importante, né, nessa atividade. Então, Cristiane, quero te agradecer muito pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, a coordenação das promotorias do consumidor está em ótimas mãos e eu acho que você mostrou aqui o quanto é importante que haja, né, esse trabalho coordenado. Muito obrigada. Obrigada. Amperge convida, com Heloísa Carpena.